Nós estamos encerrando uma série onde nós estivemos falando de várias disciplinas espirituais. E hoje eu vou estar falando da última, mas nada impede também que futuramente a gente retome falando novamente das mesmas, ou a gente traga mais disciplinas espirituais. Mas elas são importantes porque elas norteiam a nossa vida como cristãos, a nossa prática de vida cristã. São práticas que nós precisamos entender a importância que tem na nossa vida com Deus, dentro do nosso relacionamento íntimo com o Senhor, dentro do nosso relacionamento da nossa família, no nosso trabalho. É aquilo que evidencia que nós verdadeiramente somos servos de Deus. Amém? Nós falamos, vamos ver se eu lembro todas aqui. Nós falamos sobre a disciplina da solitude, falamos sobre a disciplina do silêncio, falamos sobre a disciplina da adoração, falamos sobre a disciplina da simplicidade. Foram essas, né? Não esqueci de nenhuma. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina do contentamento. É uma palavra que já faz um bom tempo que o Senhor esteve ministrando ao meu coração. E enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu meditava, eu falava, Senhor, eu sou a primeira que eu tenho que aprender a respeito disso aqui. Então, que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e receber a revelação da sua palavra. Eu não sei, quando eu falo a palavra contentamento, o que vem à sua mente. Mas, falando de mim, eu acredito que a gente tem muito mais um conceito negativo de contentamento do que positivo. A gente já imagina alguém falando assim para nós, olha, você tem que se contentar com isso que você tem. Ou você tem que se contentar em como essa situação terminou. Não dá uma ideia para a gente de conformismo, de que algo ruim aconteceu e nós não podemos mudar, e aí aquela é a nossa realidade. Eu creio que quando nós falamos de contentamento, é muito mais essa ideia que vem do que realmente a ideia de alegria, de estar contente, de estar satisfeito. E nós sabemos que o contentamento, de acordo com o mundo, de acordo com o credo popular, ele é e claro que de acordo com a palavra, à luz da palavra, nós temos uma outra visão. Eu lembro que quando eu era criança, eu acredito que isso é de toda criança, né? A criança ela não precisa de muito para ficar feliz. Mas quando eu era criança, eu lembro que, como eram raros, acabavam sendo raros os momentos de paz e tranquilidade dentro de casa. Eu lembro que eu ficava muito feliz quando simplesmente a nossa família se reunia ali à mesa, todos juntos, para partilhar uma refeição sem discussão, sem briga. Ou então, quando passava uma semana e não tinha nenhum perrengue financeiro, meu pai ali tinha conseguido, de repente, pagar o aluguel, suprir as necessidades básicas da casa. E qualquer presente que a gente ganhava, a gente já ficava feliz, porque a gente não ganhava presente toda hora. Então, tinha aquela expectativa e não tinha muita exigência, não. O presente que você ganhava, você ficava feliz. Eu lembro que eu tive muitos poucos brinquedos na infância. E um deles foi uma boneca que eu ganhei da minha tia. E eu lembro que eu carregava aquela boneca para cima e para baixo. Então, quando eu ganhei aquela boneca, foi aquela alegria, aquela felicidade. Mas a verdade é que o contentamento, quando ele se baseia nas nossas circunstâncias, e pensando ali num presente, algo que a gente ganhou, ou algo que a gente adquiriu, ele tende a durar pouco, né? A gente fica ali um pouco empolgado quando aquilo é novidade, mas quando a empolgação passa, a gente já está ali com os olhos voltados para outras coisas, para outros desejos, para outros anseios. E cada um de nós fica feliz e contente com algo diferente. Tem pessoas que elas ficam felizes com algo simples, com pouco. Tem pessoas que são um pouco mais exigentes. Dizem as más línguas por aí que as mulheres são mais exigentes para ficar felizes e contentes com as coisas. Eu aqui quero defender as mulheres. Já estou vendo uns risinhos aí. Eu estou aqui para defender as mulheres. Inclusive, tem um vídeo que eu vi há um tempo atrás,
que ele só traz verdades. É um vídeo assim, ó, como deixar a sua mulher feliz e satisfeita, ou como, para o homem, né, fazer com que a sua mulher não fique chateada, nem triste, nem brava com você. É só ela ver o marido ali, ó, passando um pano, lavando uma louça, cozinhando uma comidinha. Gente, não tem erro, não tem erro. Não tem como a mulher não ficar feliz com isso. A roupinha lavada, as crianças ali tomadas de banho, amém? Oh, os homens nem falam amém. Então, dizem as más línguas que as mulheres precisam de muito para ficar satisfeitas. Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu acho que a gente é bem pouco exigente. Eu acho que com um pouquinho daqui e dali a gente já está bem feliz. Mas, brincadeiras à parte, os homens já é um mistério maior, né? Quem descobrir aí que deixa os homens felizes, vocês contam para a gente que a gente quer saber. Já é um mistério mais profundo. Mas cada um de nós fica contente com algo. Cada um de nós vem de uma realidade de vida. E o que nós temos visto hoje, tanto individualmente, as pessoas no seu próprio relacionamento com Deus, ou nos seus relacionamentos profissionais, ou dentro dos seus lares, nós temos visto cada vez as pessoas mais insatisfeitas, mais tristes, mais cabisbaixas, mais vivendo, sendo esmagados por uma ansiedade, onde elas estão com os olhos naquilo que elas ainda não alcançaram e não conseguem ter satisfação naquilo que já foi alcançado. E nós sabemos que isso acontece muito dentro do casamento. A gente sempre acha que o marido ou que a esposa, né, poderia estar fazendo mais, poderia estar fazendo melhor, ou poderia ser melhor. E não que isso seja uma mentira, de fato, todos nós precisamos melhorar. Mas quando nós andamos debaixo de um jugo de insatisfação, nós deixamos de desfrutar daquilo que o Senhor tem repartido com cada um de nós. Isso dentro dos nossos relacionamentos. Eu vejo as pessoas também muito insatisfeitas, muito cabisbaixas em relação ao seu trabalho. Às vezes até em relação à sua família mesmo, ao contexto da sua família, ali, pais em relação aos seus filhos. Eu estava até brincando e falando hoje para uma pessoa, o filho ele não é uma maquininha que a gente programa ali para ele ser do jeito que a gente quer que ele seja, para ele fazer o que a gente quer que ele faça. E a verdade é que eles são seres humanos totalmente diferentes de nós. É claro, né? Saíram de nós, são nossa carne, nosso sangue. Mas é um ser humano ali com vontades, enfim. Então, nós temos que diariamente lidar com a frustração de nós olharmos para muitas situações da nossa vida e nós vermos, e nós chegarmos à conclusão, não é assim que eu gostaria que fosse, não é assim que eu gostaria que estivesse. Mas talvez no meio de toda essa bagunça, a gente deixe passar desapercebido as preciosidades e os tesouros que Deus tem colocado na nossa mão. Porque a nossa família, com todos os defeitos que ela tem, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, até mesmo o nosso trabalho, o contexto da nossa vida, o Senhor, Ele colocou tesouros na nossa mão. E nós estamos tão pressionados por aquilo que nós queremos alcançar, que nós não conseguimos andar com o nosso coração alegre, nós não conseguimos ter alegria e contentamento, nós não conseguimos estar satisfeitos com a porção que o Senhor repartiu com cada um de nós. E aí nós caminhamos na ilusão de que se as nossas circunstâncias elas forem diferentes, então nós vamos encontrar essa alegria, esse contentamento, essa satisfação. E é claro que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que as circunstâncias, na maior parte das vezes, elas vão ser adversas, mas a palavra de Deus, ela nos traz um olhar a respeito da alegria e do contentamento que não está vinculado às circunstâncias, embora seja essa a forma como nós temos vivido a nossa vida, né? Quando as coisas estão bem, nós estamos aqui. Quando está mais ou menos, a gente está aqui no meio. Ou então, quando tudo fica ruim, a gente está mais para baixo.
a gente vira um termômetro, né? O termômetro ele muda conforme a temperatura do ambiente. Mas eu quero te convidar nessa noite a meditar comigo acerca do que as Escrituras nos trazem acerca desse tema e o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje sobre isso. Amém? Estão comigo? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém puder trazer uma água para mim, que a voz já está falhando um pouco aqui. Glória a Deus. Todos acharam? Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 13. Acompanhem comigo aqui. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos, tá? De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso 13 é bem famoso para nós, né? A gente às vezes até vê ali atrás do vidro do carro aqueles adesivos. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero que a gente venha refletir hoje acerca do contentamento sob o ponto de vista de Paulo aqui. O que ele está querendo dizer para a igreja de Filipos? Ele começa aqui no verso 10, falando que ele está muito alegre por conta da ajuda financeira, do socorro financeiro que a igreja de Filipos tinha enviado para ele. E ele ressalta que não é a primeira vez que eles enviam, mas que em outras ocasiões eles tinham enviado esse socorro financeiro para ele, entendendo, né, a necessidade do seu ministério. E ele começa aqui agradecendo. Mas ao mesmo passo em que ele faz questão de agradecer, ele deixa muito claro aqui, no verso 11, onde ele diz: não estou dizendo isso, ou seja, eu não estou agradecendo vocês porque eu estava necessitado e a minha necessidade foi suprida. Por quê? Porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, eu sei ter fartura, eu sei o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo ele tinha recebido essa ajuda financeira. E nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, ele fala que a igreja de Filipos foi uma das únicas igrejas que se associou a ele no dar e receber. Ou seja, era uma das únicas igrejas que enviava realmente socorro financeiro para ele, para suprir as suas demandas, as suas necessidades. E conforme nós vamos lendo as mais diversas cartas de Paulo às igrejas, nós vemos que o apóstolo Paulo, no seu ministério, ele passou por muitas situações adversas, de nudez, de pobreza extrema mesmo, de passar necessidade, de não ter as suas necessidades mais básicas supridas da forma como seria necessário. Tanto é que, mesmo ele podendo pedir essa ajuda para as igrejas e isso ser validado, porque ele realmente estava ali empenhando todo o seu tempo, todas as suas forças em desenvolver o ministério, né, em cada lugar que ele passava, ele deixava bem claro: eu não quero ser pesado para nenhuma igreja, para depois também o povo não sair falando aí que a gente é mercenário, porque sempre tinha aqueles falsos cristãos no meio das igrejas que saía falando mal de Paulo em relação a isso. Então ele fala, em muitos momentos realmente nós tivemos que trabalhar arduamente para ter o sustento, para ter o que comer e para ter as nossas necessidades mais básicas supridas. E ele usa aqui essa palavra contente no texto, quando ele fala para a igreja de Filipos que ele aprendeu a estar contente.
E é interessante porque eu estava lendo a respeito, dando uma pesquisada, a palavra que ele usa é uma palavra do grego que significa autarques. A palavra é autarques, que significa contente, satisfeito. E quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos o porquê de Paulo ter usado essa palavra, apesar de dos sinônimos dela ser autossuficiência. Essa era uma palavra, um conceito muito comum e muito difundido naquela região onde estava a igreja de Filipos. Haviam muitas filosofias naquela época e o estoicismo era uma delas. E eles usavam muito essa palavra autarques para falar sobre contentamento e autossuficiência. Mas, obviamente, no ponto de vista dessas filosofias, dessas religiões, era um contente no sentido de você aprender a anular as suas emoções, aprender a superar as suas emoções, ser o mais racional possível, e você ser autossuficiente, ou seja, você bastar para você mesmo, você suprir as suas necessidades e viver contente com a sua realidade, abraçar o seu destino, aceitar a dor ali, a situação que você está vivendo, cerra os dentes e aguenta firme. E busca neutralizar isso que você está passando, isso que você está sentindo, e viva feliz e satisfeito com isso. E não é à toa que ele escolheu usar esse termo. Obviamente, ele não estava falando da autossuficiência que esses filósofos pregavam, mas nós entendemos que ele falava a respeito da suficiência que nós encontramos na pessoa de Cristo. Aqui em 2 Coríntios, os irmãos não precisam abrir, no capítulo 3, o verso 5, ele diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de uma autossuficiência, ou seja, eu aprendi a prover as minhas necessidades, eu trabalho, se as igrejas me mandam recursos ou não, eu sei me virar e eu estou tranquilo e satisfeito com isso. Essa satisfação, essa alegria, ele diz que é encontrada somente na presença de Deus. E aí nós vemos muitas pessoas usando esse verso 13 aqui de Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em um outro contexto. No contexto da seguinte forma, como se a gente dissesse assim, olha, já que Deus está comigo, eu tenho carta branca para fazer tudo o que eu quiser. Tudo que eu tocar vai ser abençoado, tudo que eu fizer, Deus vai prosperar. Tudo que eu pedir em oração, Deus vai me dar. E, na verdade, quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, nós entendemos que não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar a versão LTT do mesmo verso, Filipenses 4:13. A versão LTT é a literal do texto tradicional, é uma das mais próximas do original. E eu achei muito interessante a forma como esse versículo está nessa versão. E eu quero que, junto comigo, vocês venham meditar aqui para a gente chegar a uma conclusão. Olha o que diz lá. Filipenses 4:13, na versão LTT. Para todas as coisas tenho a força em Cristo, que me está fortalecendo. Então veja que como o sentido não é eu posso realizar todas as coisas em Cristo. Eu tenho suficiência, eu tenho suficiente força e graça em Deus para suportar todas as coisas. Que todas as coisas? A escassez, a necessidade, a dor, a adversidade, as tribulações. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi por meio de inúmeras situações que afligiram a minha alma, que em Cristo eu posso estar satisfeito, que em Cristo eu posso encontrar plenitude de alegria. Então é nesse contexto que nós entendemos que Paulo fala dessa autossuficiência, que na verdade é uma suficiência em Cristo. E aqui eu não quero dizer que nós como cristãos, seres humanos que somos, não podemos passar por aflições e nos sentir afligidos, passar por sofrimentos e sofrer. Eu não estou dizendo que nós vamos entrar em um modo onde nós não vamos sentir mais nada, onde nós não vamos sofrer, onde nada vai nos atingir.
É legítimo nós chegarmos diante do Senhor e apresentarmos as nossas aflições em oração. Deus não vai se ofender com isso. Deus não vai se ofender em que, em um dia em que nós estamos angustiados, a gente chegue na presença dEle e apresente as nossas petições a Ele. Em que a gente derrame o nosso coração na presença dEle. Em que a gente partilhe com o Senhor as preocupações que têm tomado a nossa mente. Mas é uma realidade diferente de quando nós cedemos à murmuração. Quantos de nós têm cedido ao pecado da murmuração? Quantos de nós, dentro dos nossos lares, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida com Deus, temos murmurado continuamente? Murmuramos contra as pessoas, murmuramos contra Deus. A gente está o tempo todo reclamando, a gente está o tempo todo que nem o povo no deserto. Eu acredito que ninguém é maior exemplo de murmuração, de um coração murmurador e ingrato a Deus do que foi o povo no deserto. Primeiro eles queriam sair da terra do Egito. Eles clamaram e Deus fez o quê? Enviou o libertador, saíram do Egito. Daqui a pouco já não estavam mais satisfeitos. Você veio nos tirar daqui, Moisés, do Egito para a gente morrer aonde? No deserto. Então já não estavam satisfeitos de ter saído da terra do Egito. Dali a pouco começaram a reclamar do quê? Que queriam comida, estavam com saudade da cebola e do pepino do Egito. Aí Deus vai, abre as comportas do céu, e como diz ali em um salmo que nós estávamos lendo esses dias, Deus compartilhou o pão dos anjos com o povo. Literalmente o pão que desceu do céu foi enviado para suprir as necessidades daquele povo. Mas daqui a pouco já não estavam satisfeitos com o pão também. A gente não aguenta mais esse maná. Agora quer o quê? Agora a gente quer o quê? Carne, churrasco, churrasco celestial. Aí Deus falou, vocês querem carne? Então tá bom. Vocês vão comer carne até sair pela orelha de vocês. E muitos daqueles morreram de tanto comer carne, literalmente. A Bíblia fala que espalhou lá uma peste no acampamento e muitos morreram. Então, cada momento eles ansiavam uma coisa diferente. E logo a seguir aquilo já não era mais suficiente. Eles estavam sempre murmurando contra Deus. Eles estavam sempre tentando ao Senhor. Eles estavam sempre pedindo mais e mais provas da fidelidade de Deus, como se Deus já não tivesse provado de todas as formas possíveis que os amava e que era poderoso o suficiente para não somente tirar eles do Egito, mas conduzir eles até essa terra que o Senhor tinha dado como promessa. Mas o coração deles vivia inquieto. E, como eu disse, nós podemos ter dias de aflição, nós podemos ter dias onde nós estamos preocupados, onde nós estamos aflitos, mas nós sabemos que podemos fazer os nossos pedidos conhecidos diante da presença do Senhor. Ao invés de andarmos como se as preocupações nos consumissem, a gente vive pelo que vai acontecer amanhã, pelo problema da semana que vem, pelo problema do mês que vem. E aí o que acontece? A gente vem ouvir a palavra e acontece com a gente que nem lá na parábola do semeador. A semente ela foi lançada numa terra, mas tinha espinhos. E os espinhos sufocaram e aí aquela semente não frutificou. O que são esses espinhos? A Bíblia fala. São as preocupações da vida. O desejo, por adquirir riquezas. E tantas outras coisas que sufocam e a palavra ela se torna infrutífera na nossa vida. Temos muitas vezes andado debaixo de jugo de desânimos profundos no nosso relacionamento com Deus. Não oramos, não buscamos a face do Senhor, não temos fome pela sua presença. Andamos cabisbaixo debaixo desse jugo. E muitas vezes o diabo ele vem e coloca o pecado no nosso caminho. E a gente cede ao pecado como uma forma até de alívio pelo sofrimento que a gente está passando. Muitas pessoas cedem ao pecado, muitas vezes cedemos ao pecado, para ver se alivia a nossa dor e a gente consegue seguir um pouco mais adiante.
Mas o Senhor, Ele quer nos chamar para uma outra realidade. Eu não estou dizendo que nós vamos ser pessoas que vão estar 24 horas por dia sorrindo. Mas há algo que o Espírito Santo quer produzir dentro de nós. Há algo que o Espírito Santo ele quer fazer crescer dentro de nós. Que pode nos fazer descobrir o mesmo mistério que o apóstolo Paulo disse aqui que ele descobriu. Eu descobri o mistério de estar contente em toda e qualquer circunstância. A ponto de que, obviamente, ao longo da nossa vida nós vamos passar por muitas adversidades. Irmãos, eu costumo falar que a nossa vida, a maior parte da nossa vida vai ser adversidades. E é claro, Deus dá ali uns respiros para nós. Deus nos conduz aos seus pastos verdejantes e refrigera a nossa alma, porque Ele conhece a nossa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender o papel que as adversidades têm no nosso amadurecimento com Deus. Há umas semanas atrás, estive lendo um livro que fala muito sobre isso. O título do livro é O Sofrimento Nunca é em Vão. E realmente nunca é. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos, seja um sofrimento que foi ali uma permissão do Senhor, seja algo que muitas vezes veio de um pecado, todo sofrimento nos ensina algo. E o Senhor, Ele é extremamente pedagógico em nos ensinar por meio das adversidades da nossa vida. Mas preste atenção, irmão. Não é o sofrimento meramente que nos ensina, não. Eu estava meditando acerca disso esses dias. Sofrimento por sofrimento, pode ser que a gente não aprenda nada. A gente só aprende quando, no meio das adversidades, nós nos submetemos a Deus. Sem submissão, sem obediência, a gente pode sofrer o quanto for. A gente vai ser a mesma pessoa, ou vai até chegar a um estado pior do que o primeiro. Sem obediência, sem submissão, sem a ajuda do Espírito Santo, o sofrimento não tem a capacidade dele por si só nos ensinar nada. Mas Deus, Ele usa sim ferramentas, Deus tem a sua pedagogia para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Até que quê? Até que Cristo seja formado em cada um de nós. Esse é o objetivo, de nós nos tornarmos uma noiva madura. Uma noiva à estatura do varão perfeito. E o Senhor, Ele quer trabalhar em nós nessa noite. Mas a pergunta que cada um de nós tem que fazer é: quais anseios nós estamos carregando nos nossos corações? Porque os nossos anseios dirigem a nossa vida. Eu vou repetir de novo. Os nossos anseios dirigem a nossa vida. E dentre muitos aspectos que eu possa falar aqui a respeito do contentamento, da alegria, eu gostaria de falar sobre a questão material, a questão do dinheiro. Porque isso tem sido uma grande problemática para muitos servos de Deus. A questão do dinheiro tem sido um grande problema na vida de muitos. Tanto a falta dele, como o anseio por ter mais. E nós sabemos que, dentre tantas coisas que podem gerar descontentamento e atrito e crises na vida de uma pessoa, o dinheiro talvez seja uma das maiores. E talvez seja porque, a partir dele, muitas outras crises também sejam criadas. Mas eu quero que a gente olhe nessa noite para o que a palavra ela nos fala acerca disso. O que a palavra ela nos traz de direcionamento, nós como filhos e servos de Deus. Em Lucas 12, vocês não precisam abrir, nós vemos ali uma situação bem interessante. Jesus ele estava falando para a multidão. Ali, na verdade, os discípulos tinham pedido, né, que o Senhor os ensinasse a orar. E depois o Senhor ele se dirigiu à multidão.
E a Bíblia fala que um camarada lá do meio da multidão gritou e falou assim: ó, Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Diz para o meu irmão que divida a herança comigo. E aí Jesus já dá o corte tramontina ali, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu, por acaso, sou juiz de vocês? Para que eu vou perder tempo com esse tipo de coisa? Ele fala: eu não vim aqui para isso. E ao mesmo tempo em que o Senhor fala: eu não vim aqui para isso, ele aproveita a oportunidade e faz uma advertência em relação... Perdão, irmãos. Vão orando aqui para minha voz aguentar até o final, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, ele aproveita para fazer uma advertência. Ele fala assim: olha, eu quero advertir vocês em relação à ganância. Eu quero advertir vocês em relação àquilo que vocês estão ansiando no coração de vocês. Porque o tesouro de um homem não consiste no quanto de bens ele tem. A riqueza de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, ao mesmo tempo em que Jesus, ele faz essa advertência, e ele diz, no que não consiste, no que não deve consistir a vida de um homem, e ele usa ali também uma parábola, a parábola do homem rico, que ele pensou assim: tenho muito, estou produzindo muito, as minhas colheitas estão prósperas, quero garantir meu futuro, vou derrubar as paredes do meu celeiro, vou construir celeiro maior, vou acumular mais, para pensar aqui comigo, né? Estou tranquilo, estou garantido, tenho a minha previdência privada, não preciso de ninguém, não preciso do governo, não preciso de parente. E aí, nessa parábola, o próprio Deus diz para essa pessoa: louco você é, essa noite pedirão a sua alma. E aí? Com quem que vai ficar tudo isso que você acumulou? Aonde que vai ficar tudo isso que você acumulou? Você gastou a sua vida inteira para alargar os seus celeiros e para acumular e acumular e acumular, para sentir a garantia de uma vida financeiramente estável, mas, de repente, um dia Deus pediu a sua alma e a alma estava preparada? De repente, essa alma não estava preparada. E aí nós nos lembramos daquela palavra que diz: do que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então, Jesus, ele estava advertindo o povo em relação à ganância, em relação a acumular riquezas e em relação ao que tem sido prioridade nas nossas vidas. Como eu disse, os nossos anseios, eles dirigem o nosso coração. Os nossos anseios dirigem o nosso coração. E aí Jesus, ele faz também outra advertência: acumulem tesouros no céu. Na semana passada, no Semear, nós estávamos falando um pouco a respeito disso, e eu falei assim, né, quando a gente ouve, de repente, assim, acumular tesouros no céu, parece uma coisa meio subjetiva, né? O que significa acumular tesouros no céu? Mas o que o Senhor está falando é de uma vida dedicada a Ele. O que o Senhor está falando é da prática do primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas. Se eu amo ao Senhor sobre todas as coisas, então eu não posso amar o dinheiro mais do que eu amo ao Senhor. Então, quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia não está dizendo que o problema é o dinheiro. A Bíblia está dizendo que amar o dinheiro se torna um problema, porque nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E a partir do momento em que nós amamos mais as riquezas, mais os bens, mais aquilo que nós podemos adquirir do que o Senhor, nós vamos dirigir toda a nossa vida para essa direção. Todos os nossos esforços, todo o nosso planejamento anual, quando chega ali no final, no comecinho do ano, tem gente que faz um balanço, né? O que eu quero fazer esse ano? O que eu quero conquistar? Onde eu quero chegar? Será que se nós olharmos, eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Esse tipo de coisa costuma me deixar um pouco ansiosa, então...
Eu já fiz, mas não é muito costume meu, não. Eu falo, ó, um dia de cada vez. Ou, no máximo, ali, vamos pegar um trimestre, né, um semestre. Mas, brincadeiras à parte, planejamento é bom, viu, gente? Não estou falando contra planejamento, não. Mas será que, se nós olharmos para esses planejamentos que a gente, às vezes, faz, será que tem alguma coisa ali voltada para agradar a Deus, para o reino de Deus, para que o seu reino venha, que a sua justiça se estabeleça, que o nome de Jesus seja honrado? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos planejar ter uma casa, ter um carrinho para dar carona para os irmãos, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Ter uma casa para receber os irmãos, para comer, amém? Glória a Deus. Eu não estou dizendo que o Senhor ele não pode entregar bênçãos nas nossas mãos. O Senhor ele pode, sim, entregar nas mãos de cada um conforme a sua vontade. A questão é que o que a palavra nos diz é que nós não devemos ser servos daquilo que nós possuímos. Nós devemos entender que nós servimos a Deus. E o que nós possuímos também deve servir a Deus. Amém? Olha só, quando Paulo ele fala um pouco mais adiante, lá em Filipenses 4,19, ele está falando, é a mesma fala dele para a mesma igreja. Tá? Ele diz assim, ó, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Veja bem, aqui no texto ele está falando o quê? Todas as necessidades. Ele não está dizendo aqui, olha, Deus vai suprir todos os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, glória a Deus e amém. Não. Ele está dizendo, as suas necessidades, elas vão ser supridas em Deus. E se o Senhor, ele colocar um pouco mais na nossa mão, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade como mordomos. Entendemos que aquilo que nós temos deve servir e honrar ao Senhor. Deve servir e honrar ao Senhor, seja para repartir com quem não tem, seja para financiar a obra do Senhor, seja para financiar um trabalho missionário, seja para ofertar na vida de uma pessoa. Nós precisamos entender que tudo que nós temos deve honrar ao nome do Senhor, deve honrar ao reino de Deus. Amém? Olha o conselho que Paulo deu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,6. Abram aí. Paulo aqui fala sobre o contentamento. Timóteo era um líder jovem da igreja, e ele estava cercado de verdadeiros cristãos, de falsos cristãos. E no meio do povo tinham muitos que eram avarentos, tinham muitos que usavam do ministério como fonte de lucro. Isso não é de agora, gente. Desde que o mundo é mundo, tem pessoas que usam o nome de Deus para obter o quê? Lucro. E aí Paulo, nesse contexto, vem aqui e aconselha Timóteo em relação a isso. 1 Timóteo 6, do 6 ao 11, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então Paulo, alguém já experimentado no ministério do contentamento, no segredo do contentamento, traz aqui ao jovem Timóteo, ao jovem líder Timóteo, essas orientações e esses conselhos. Cuidado, Timóteo, você vai estar no meio de pessoas que vão querer enriquecer a todo custo,
muitos deles, inclusive, usando o ministério, usando o nome de Deus, e você deve se guardar de tudo isso, porque o que o Senhor quer é que você seja fiel com aquilo que Ele colocou na sua mão. E se Ele achar que Ele tem que acrescentar mais na sua mão, Ele vai acrescentar, e ao mesmo tempo Ele vai te orientar em como proceder com aquilo para que seja bênção na sua vida e não se torne uma maldição. Então tem muitas pessoas que elas vivem a sua vida desde o momento em que entraram numa igreja e aceitaram a Cristo, pensando que o evangelho é algo que vai fazer elas ascenderem na vida. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, humanamente falando, Paulo ele não ascendeu, humanamente ele decresceu. Ele era um fariseu, ele era um mestre na lei. Ele tinha a sua credibilidade, ele tinha o seu círculo social, ele tinha todo um contexto no qual ele estava inserido. Ele tinha influência. Então, quando nós olhamos Paulo dizer que, por causa de Cristo, ele considera tudo como perda, e ele realmente perdeu tudo aquilo que era humano, tudo aquilo que ele tinha antes, nós entendemos que verdadeiramente ele viveu uma vida de renúncia. Então, o evangelho, o verdadeiro evangelho, não é uma religião, uma filosofia na qual nós entramos e nós passamos a fazer um balanço do que nós estamos ganhando ou perdendo, para ver se está vantajoso a gente continuar naquilo. Na verdade, o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de renúncia. Nós renunciamos a prazeres e a confortos e a riquezas e a coisas que o mundo pode nos oferecer, porque nós estamos entendendo que estamos acumulando tesouros aonde? Nos céus. Nós entendemos que a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. O reino é um reino de ponta cabeça. Aquilo que é considerado perda para o mundo, aquilo que é considerado ganho para o mundo, pode não ser considerado ganho do ponto de vista cristocêntrico. Muitas vezes nós vamos abrir mão de muitas coisas para honrar o nome do nosso Senhor. E é isso que Paulo ele está falando aqui para Timóteo. É um grito contracultural em relação ao contexto da sociedade que existia naquela época, e não é diferente hoje. Hoje, talvez mais do que naquela época, a nossa sociedade ela é extremamente consumista. A nossa sociedade ela é pautada no ter. E muitos cristãos, muitos crentes, estão sucumbindo ao desejo por ter, ao desejo por acumular coisas que vão trazer uma satisfação ali momentânea ao seu coração, e estão se esquecendo daquilo que realmente é o verdadeiro tesouro que a palavra de Deus diz que nós temos que acumular. E Jesus, ele pregava muito contra a avareza, muito contra a ganância, e a própria Bíblia fala que os fariseus zombavam dele por conta disso. Por quê? Porque eles eram avarentos. Porque eles eram o quê? Eles eram apegados ali ao dinheiro. E aquilo que Jesus fala ali em Lucas 12, é o mesmo que Paulo está falando ali na carta aos Filipenses, e é o que ele aconselhou Timóteo. Ele diz, olha, eu tive um aprendizado por meio de muito sofrimento que eu passei, aliado à submissão e obediência ao Senhor, onde eu encontrei uma satisfação que ela não tem explicação. Se você tentar fazer uma tese de doutorado sobre ela, você não vai conseguir. Se você tentar compreender ela usando as mais variadas linhas de pensamento filosóficas, você também não vai conseguir. Porque é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar no interior do homem. Quando nós vemos ali em Lucas 11, anteriormente eu falei que era Lucas 12, é Lucas 11 que os discípulos eles perguntam para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai e ensina ali a oração do Pai Nosso. E é interessante porque no Evangelho de Lucas, Jesus
ele fala, peçam e receberão, né? Busquem, vocês vão encontrar. E aí ele fala, peçam e vocês receberão o Espírito Santo. Peçam e vocês receberão o quê? O Espírito Santo. Ele está pontuando aquilo que é realmente o mais importante. Porque a partir de uma vida cheia do Espírito Santo, eu consigo viver da maneira inversa como o mundo está vivendo. Não por uma autossuficiência, não por uma autocapacidade, mas por algo que o próprio Deus está gerando dentro de mim. Algo que o próprio Deus está gerando dentro de nós. Por meio da obediência, por meio da submissão. Irmãos, nós precisamos pensar. Nós precisamos entender, na verdade. A nossa vida não é só isso aqui. Tem uma música de uma banda de rock antiga que dizia assim: você vive exatamente a vida que é para viver. Você vive para quê? Você vive para quem? Trabalhar, comer, dormir para depois morrer. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas, inclusive de muitas pessoas dentro da igreja. A minha vida é um ciclo repetitivo. É todo dia igual. Eu não tenho perspectiva de mudança, não tenho perspectiva, a não ser quando eu conquisto alguma coisa. Aí me dá um gás, me dá um ânimo, me dá um pouco ali de alegria para eu aguentar um pouco mais alguns meses, mais algum ano, e assim a gente vai levando, assim a gente vai levando. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos, a vida não é só isso. Seja passando por necessidades, seja passando por lutas, seja sendo abençoado, seja tendo fartura, a vida não consiste nisso. Quando Hebreus 11 fala a respeito dos heróis da fé, e ele cita Abraão, ali o autor de Hebreus cita Abraão, eu acho muito interessante. Lá em Hebreus 11:10 diz assim, falando sobre Abraão: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão era um homem rico. Ele saiu do meio da sua parentela com uma promessa, se tornou peregrino em terra estrangeira, passou muito perrengue, mas financeiramente ali ele estava sempre suprido. Ele tinha estabilidade. E aí a palavra diz que o que ele esperava, o que o coração dele ansiava, não era nem a terra prometida. Era a cidade cujos alicerces e cujo arquiteto é o próprio Deus. Nós entendemos que enquanto nós estamos aqui, por meio das provações, algo está sendo gerado em nós, amém? Nós cremos que Deus está nos amadurecendo, amém? O Senhor está nos transformando. Mas nós também temos que ter a perspectiva de que a nossa vida não é só isso aqui. Nós estamos perseverando porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos quem nós somos, porque a palavra de Deus nos traz essa resposta. Então nós não vivemos aleatoriamente. Nós não vivemos contando com a economia, contando com a sorte, contando com a honestidade das pessoas. Se alguém vai ser correto com a gente ou vai passar a perna, se a gente vai tomar um prejuízo financeiro, se a gente vai ter uma perda na família, se a gente vai passar por uma ruptura de relacionamento. Muitas pessoas se deparam com muitas crises. Às vezes um divórcio, uma doença de um filho. Gente, isso pode acontecer com todos nós. Todos estamos suscetíveis. Não é porque aconteceu com o Joãozinho e não aconteceu com a Mariazinha que Deus ama mais a Mariazinha. Nós entendemos que o sofrimento, ele está gerando algo em nós, quando nós nos submetemos ao Senhor. Quando Paulo fala a respeito dessa alegria de estar contente, nessa carta à igreja de Filipos, irmãos, ele estava algemado. Ele estava algemado a um soldado. Eu já fico imaginando ele ali, ao invés de murmurar de estar preso com alguém o tempo todo, já devia, cada soldado que trocava era evangelho, 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 pregação, pregação, pregação. Vamos converter esse povo.
Ele estava algemado. Como que um homem preso, caminhando para a morte, conseguia dizer que estava contente, que estava satisfeito, que estava feliz? É justamente porque essa suficiência em Cristo foi gerada no coração e no interior dele. As lutas não foram em vão. As prisões, as perseguições, os naufrágios, as dificuldades, muitas vezes a falta de amparo das igrejas. Muitas vezes muitos ali chamando ele de mercenário. Ele sabia que nada daquilo tinha sido em vão. Assim como nós podemos ter certeza de que as lutas que nós passamos, as adversidades que nós passamos, elas também não são em vão. Em todas elas nós estamos buscando o quê? Glorificar o Senhor. Nós estamos buscando que o Senhor seja honrado através das nossas vidas. A maneira como nós lidamos com os nossos problemas também honra ao Senhor. Amém? A maneira como nós lidamos com a escassez, com a falta de perdão. Com alguém que comprou de você e não pagou. Com alguém que te deu calote. Quantos calotes a gente já tomou? Um monte, né? Glória a Deus. Estão perdoados em nome de Jesus, vão na bênção. Mas nós entendemos que o Senhor, Ele quer gerar algo poderoso dentro de nós. O Senhor quer verdadeiramente nos dar a alegria que há na sua presença, que o salmista fala ali no Salmo 16. Na sua presença, a plenitude de alegria, um rico banquete. Amém? Aleluia. É interessante que quando o Senhor Jesus ali em Apocalipse, Ele se dirige para a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja abastada. Jesus olha para eles e fala: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Uma igreja que era abastada, não tinha falta de nada. Aos olhos de Deus, eles eram pobres, miseráveis. Já a igreja de Esmirna, que era uma igreja que estava num contexto ali de pobreza, ele vira para ela e fala: você é rica. Por causa da sua fidelidade para com o Senhor. Por causa do relacionamento que você construiu com Deus. A sua riqueza é essa, e ela não pode ser tirada. Ela não pode ser tirada. Nós vamos nos deparar com esse paradoxo da vida cristã, os irmãos. Da vida cristã. Onde muitas vezes ganhar é perder. Onde muitas vezes ganhar é perder. Eu queria terminar pedindo para você abrir em 2 Coríntios 6. Eu quero ler o verso 10. Aleluia. Quando a gente olha para todas as cartas de Paulo, nós olhamos sempre a essência da mensagem, ela está em coesão. 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 6, no verso 10, que diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Pode parecer meio esquisito isso aqui, meio contraditório, né? Como assim, entristecido, mas sempre alegre? Pobre, mas enriquecendo a muitos? Nada tendo, mas tudo possuindo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, nós podemos até conhecer a dor, o sofrimento,
mas ela não governa as nossas vidas. Ela não governa o nosso coração, não governa as nossas afeições, porque nós temos a alegria do Espírito Santo. Nós podemos estar tristes, segundo o mundo, mas estamos alegres porque temos fartura na presença de Deus. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele está dizendo, olha, a gente pode não usufruir de luxo nenhum, de conforto nenhum, mas nós carregamos uma riqueza tão preciosa dentro de nós, que é o Evangelho, e nós temos repartido essa riqueza por onde nós vamos, por onde nós andamos. Nós estamos enriquecendo as pessoas com algo que não pode ser tirado delas. Nada tendo, mas tudo possuindo. Plenitude de Cristo, plenitude da presença de Deus, herdeiros da promessa, herdeiros de um lar celestial. Chamados para reinar com Deus, chamados para habitar eternamente com o Senhor. Então nessa noite nós precisamos entender qual a realidade em que nós temos vivido, quão abatido nós temos vivido por conta das circunstâncias da nossa vida. Nós não podemos mudar as circunstâncias, irmãos. Nós não podemos mudar as circunstâncias da nossa vida. E o Senhor, com a sua graça, misericórdia, Ele nos abençoa sim. Muitas das nossas circunstâncias Ele intervém. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos socorre. Mas enquanto as nossas circunstâncias for o que determina a nossa paz, a nossa alegria nessa terra, então miserável nós somos. Miserável nós somos. Essa mesma riqueza que havia sobre a vida de Paulo, ela também está disponível para ser derramada sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu me recuso, adiante dessa palavra, diante dessa verdade, da palavra do Senhor, viver a minha vida da mesma forma. Eu me recuso. Podemos ser afligidos. E cada um de nós vai passar por uma luta diferente, irmãos. Não dá para dizer que uma é pior ou melhor que a outra. Não dá para dizer que uma é mais fácil ou difícil que a outra. Eu e Felipe sabemos as dificuldades e lutas que nós passamos estando aqui à frente da igreja. O peso da responsabilidade que nós sentimos no nosso coração. De carregar a mensagem. Hoje, o desejo do meu coração para essa igreja aqui é que aqueles que estão aqui sejam profundamente tocados pelo Senhor. Eu não preciso orar pedindo para vir mais pessoas, porque quando Deus achar por bem, Ele vai acrescentar mais pessoas. Sabe por quê? As ovelhas são dele. A igreja é dele. Ele faz o que Ele quiser. Nós estamos aqui para servir. Nós precisamos servir aqueles que estão aqui. Nós precisamos cuidar daqueles que estão aqui. E esse tem sido o anseio do nosso coração. Não é ter igreja lotada. Não é arrumar uma parede preta. Amém. Se for para ter uma igreja lotada, que seja para a glória do Senhor. Muitas almas sendo salvas, muitas vidas sendo alcançadas. Os nossos anseios dirigem o nosso coração. Dirige a nossa vida e as nossas decisões. Qual é hoje o anseio do nosso coração? O Espírito Santo, Ele fala a nós, individualmente, como igreja, que nós precisamos reordenar as prioridades da nossa vida. O Espírito Santo, Ele tem uma porção da presença dEle para dividir conosco. Onde sim, nós podemos estar contentes. Ainda que você não tenha nenhuma bênção para contar. Ainda que o filho ainda esteja doente. Ainda que você ainda não tenha conseguido pagar suas dívidas. Ainda que você não tenha conseguido comprar a tua casa. Ainda que você não tenha tantas perspectivas, humanamente falando. Há plenitude de alegria a ser derramada sobre nós. Em nome de Jesus, fica de pé, irmão. Eu quero orar nessa noite. Eu creio que há uma unção do Senhor sobre nós. Eu creio que o Senhor, Ele quer testificar ao coração de cada um de nós aquilo que Ele quer fazer
dentro das nossas casas, nos relacionamentos de marido e mulher, nos relacionamentos de pai e filho, dentro da empresa onde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos plantou. O Senhor, Ele quer testificar no nosso coração aquilo que Ele quer nos usar.